Bom dia, segundo A. Vocês estão me ouvindo? Ok, vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Então, vamos lá, continuar falando da segunda lei da termodinâmica. A primeira lei é a cinética dos gases, que é o que nós estudamos, tá? Comportamento dos gases. E semana passada a gente começou esse conteúdo da segunda lei, que é a entropia. Vamos continuar, tá? Com esses conceitos aqui. Um pouquinho mais de teoria, para ficar mais exemplificado. Carregou minha página para vocês? A segunda lei da termodinâmica é o que vai tratar das máquinas térmicas, que é o que nós vimos, né? Dentre as duas leis, a segunda que tem maior aplicação na construção de máquinas e utilização na indústria, porque ela trata diretamente o rendimento dessas máquinas térmicas. Então, a gente tem aqui, ó, a fonte de calor, tá? Aqui, aonde vai ser transformado o calor dessa fonte fria dessa fonte, aqui é a fonte de calor, a fonte fria, parte da energia liberada é transformada em trabalho para funcionamento e rendimento da máquina, tá? A introdução da segunda lei, né? Exemplo aqui, uma xícara de café não se aquece sozinha em uma sala fria. Alguém quer dizer alguma coisa? Parece que eu ouvi aí um ruído de som. Não? Tá ok. Transferir calor a uma roda de paz não fará com que ela gire. Transferir calor a um fio não gerará eletricidade. Esses processos não podem acontecer mesmo se não violarem a primeira lei da termodinâmica. Então, enunciados, né? Não há nenhum enunciado simples que capture todos os aspectos da segunda lei da termodinâmica. Então, nós temos diversas formulações alternativas dessa segunda lei que são encontradas na literatura. Aqui estão os principais, tá? Como o enunciado de Clausius, de Kelvin Planck e o enunciado da própria entropia. Segundo Clausius, o calor ele não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta, tendo como consequência que o sentido natural do fluxo do calor é de temperatura mais alta para o de mais baixa, e que, para que esse fluxo seja inverso, é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema, tá? Então, segundo ele quer dizer o seguinte, que é um fluxo natural, tá? Agora, eu vou ter que um corpo de maior temperatura vai transferir calor para um corpo de menor temperatura. Porém, se eu quiser o inverso, para que o inverso aconteça, eu preciso de um agente externo. Senão, não vai ter como acontecer. E no caso aí, entra a utilização da fonte quente, tá? Já o Kelvin, ele diz que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Nós já vimos isso, né? Que não tem como toda a energia recebida da fonte quente não é transformada em trabalho. Então, este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento 100%. Ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Então, isso aqui são as teorias dessa segunda lei que tem que ficar claro para vocês, para que vocês consigam resolver os exercícios sem dúvidas, tá? Seria isso. Isso aqui, ó, 100% de rendimento é impossível, tá?
Então, você tem aqui uma fonte de calor, um caldeirão, uma caldeira, né? Toda essa fonte de calor aqui vem por esse cilindro e transformar isso em trabalho, não tem como. Pelo contrário, tá vendo que aqui ele tá fechado, sistema fechado? Pelo contrário, ó, tem uma fonte de calor, esse vapor aqui acumulado nessa caldeira, ele vai ser transferido uma parte para trabalho e outra se dissipa. Tá vendo que sai por aqui? Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, Planck diz o seguinte: é impossível converter em um ciclo todo o calor de trabalho útil. Ciclos não são 100% eficientes. Sempre existem algumas imperfeições devido às inversibilidades. A definição de entropia e da segunda lei da termodinâmica estão diretamente ligadas a este enunciado. Cada máquina térmica deve desperdiçar alguma energia, transferindo-a para um reservatório de baixa temperatura, a fim de completar o ciclo, mesmo sob condições ideais. Então, falando das máquinas térmicas, elas foram os primeiros dispositivos mecânicos, que eu estou com trava-língua hoje, a serem utilizados em larga escala na indústria, tá? Desde o século XVIII, lá no início da Revolução, depois da primeira Revolução Industrial ali. Na forma mais primitiva, era usado o aquecimento para transformar a água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava um eixo que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Um exemplo seria a locomotiva de vapor superaquecido ou a famosa Maria-Fumaça, tá? Então, em termodinâmica, as máquinas térmicas são sistemas que vão realizar a conversão de calor ou energia térmica em trabalho mecânico. É isso que acontece. Então, a gente tem aqui um esquema mostrando aqui a fonte de calor 1, que é a caldeira. E o que acontece? A fonte térmica fornece uma quantidade de calor 1, por exemplo, que no dispositivo vai ser transformada em trabalho, tá? Mais uma quantidade de calor que não é capaz de ser utilizado como trabalho, que é a quantidade de calor 2. Se a gente olhar aqui, ó, essa quantidade de calor 1 liberada, uma parte é transformada em trabalho, tá? Então, tá aqui o trabalho. A outra parte é dissipada, tá? Ela vem aqui por esse condensador, que é o que a gente chama quantidade de calor 2, tá? Então, o módulo do trabalho será igual ao módulo da quantidade de calor 1, que é da minha fonte quente, menos a quantidade de calor 2 da minha fonte fria, tá? Seria isso, que é aquilo que eu não vou utilizar. Então, características das máquinas térmicas, né? Elas vão receber calor de uma fonte a alta temperatura, como energia solar, forno a óleo, reator nuclear, converter parte desse calor em trabalho, geralmente girando em eixo, retira-se o calor remanescente em um sumidouro de calor a temperaturas baixas, como atmosfera, rios, etc., e assim operam-se os ciclos. Então, exemplos, né, como barco a vapor, motor a gasolina, turbinas a querosene, usina termonuclear, utiliza esses rendimentos aí, esse tipo de energia, tá? O rendimento das máquinas térmicas, podemos então concluir que uma máquina térmica, ela tem uma relação entre a energia utilizada como uma forma de trabalho e a relação com a energia fornecida. Então, N é sempre o nosso rendimento. Esse Tzinho que parece um lambda é o trabalho convertido através da energia térmica fornecida, Q1 é a quantidade de calor fornecido pela fonte de aquecimento, que é a nossa fonte quente, e o nosso Q2 é a quantidade de calor não transformada em trabalho, tá? Que é a quantidade de calor para a nossa fonte fria. Então, a gente pode concluir que rendimento, para a gente calcular um rendimento de uma máquina térmica, nós vamos utilizar essa fórmula. Rendimento é igual ao trabalho, tá? Convertido, né,
através da energia térmica fornecida. Trabalho é igual, trabalho é dividido pelo módulo da quantidade de calor da nossa carga de fonte quente. Ou seja, trabalho dividido pelo nosso Q1, que é a quantidade de calor fornecida pela fonte quente de aquecimento, tá? E o trabalho em si será igual trabalho, quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, resumindo, como um tem relação com o outro, o rendimento será esse, ó. Rendimento será igual quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. O valor mínimo para um rendimento é 0, se a máquina não realizar nenhum trabalho. E o máximo 1, se possível, que a máquina transforme todo o calor recebido em trabalho. Mas como vimos que isso não é possível, para sabermos esse rendimento em percentual, multiplica o resultado obtido por 100%, tá? Então, vamos aqui a um exemplo. O motor a vapor realiza um trabalho de 12 kJ, sendo-lhe quando lhe é fornecida uma quantidade de calor igual a 23 kJ. Qual a capacidade percentual que o motor tem de transformar a energia térmica em trabalho? Então, nós vamos calcular o rendimento. Nosso rendimento, que é o N, vai ser igual trabalho dividido pela nossa quantidade de carga da fonte quente, vezes 100%. Então, nós teremos, transformando o quilojoule para joule, 12.000, que é o nosso trabalho, dividido por 23.000 joules, tá? Vezes 100. Então, teremos como rendimento total 57,17%. Detalhe importante é que a gente calcula esse rendimento em joules, tá? Então, transforma quilojoule para joule. Segundo Carnot, né, o ciclo elaborado por ele, né? Então, até lá os meados, início do século XIX, acreditava ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, obtendo rendimento total de 100%. Para demonstrar que não é possível fazer isso, o engenheiro francês Nicolas Carnot propôs uma máquina térmica teórica que se comportava como uma máquina de rendimento total, estabelecendo aí um ciclo de rendimento máximo, que mais tarde passou a ser chamado de ciclo de Carnot, tá? Então, vamos lá. Segundo ele, né, numa máquina Carnot, por exemplo, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à fonte de resfriamento, elas são proporcionais às suas temperaturas absolutas. Então, ele diz o seguinte, que a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente seria igual à temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, tá? Segundo ele, eu falei invertido, né? Temperatura da fonte quente, que é o T1, dividido pela temperatura da fonte fria, tá? Então, segundo ele, o rendimento para calcular isso seria o seguinte: o rendimento é igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte frente. E essa quantidade de calor da fonte quente dividido pela quantidade de calor da fonte fria seria igual à temperatura da fonte fria, que é o T2, dividido pela temperatura da fonte quente, tá? Ou seja, no final, o que eu teria? Rendimento 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? Aqui está um esqueminha de como isso funcionaria. Aqui a gente tem o isotérmico, a adiabática. Compressão adiabática, tá? Essa aqui é a compressão dos gases, viu? Aqui é a compressão adiabática também.
Segundo o ciclo de Carnot, né, com isso, podemos concluir que para que haja 100% de rendimento, todo o calor vindo da fonte de aquecimento deverá ser transformado em trabalho, pois a temperatura absoluta da fonte de resfriamento tem que ser 0 Kelvin para que isso aconteça. Então, partindo daí, conclui que o zero absoluto não é possível para um sistema físico, tá? Ou seja, ele prova que não tem como ter um rendimento de 100% dessas máquinas térmicas, porque um rendimento de 100% se relaciona à temperatura, e aí um zero absoluto não é possível de se ter nesse sistema físico de máquina térmica. Então, em uma máquina térmica, vamos aos exemplos. Em uma máquina térmica são fornecidos... Vocês têm alguma pergunta? Nem perguntei, só estou falando aqui. Alguém tem alguma pergunta? Está compreendendo? Então, vamos para a questão, tá? Em uma máquina térmica são fornecidos 3 kJ de calor, tá? 1 kJ, gente, tem 1000 joules, só para deixar claro para vocês, viu? Pela fonte quente para o início de um ciclo de 780 joules. Passa-se para a fonte fria. Qual o trabalho realizado por essa máquina, se considerarmos que toda a energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? Então, o que a gente vai fazer, né? Trabalho é igual a quantidade de calor da fonte fria menos quantidade de calor da fonte, contrário, gente. Quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, nós temos aí que trabalho será igual a 3.000 joules menos 780 joules, que é a nossa fonte fria. Então, nós temos aí a fonte quente fornecendo 3.000 joules, fonte fria 780 joules. Então, subtraindo, nós teremos um trabalho de 2.220 joules, tá? O rendimento, para mim calcular quanto eu tenho de rendimento, eu tenho que usar essa fórmula. Rendimento é igual trabalho dividido pela fonte quente. Então, vou ter 2.220 dividido por 3.000 vezes 100%. Dividindo 2.220 por 3.000, multiplicando por 100%, nós teremos um total de 74% de rendimento nesse tipo de trabalho de máquina térmica aqui. Tá bom? Mais um exercício. Uma máquina que opere em ciclo de Carnot tem a temperatura da sua fonte quente igual a 330 graus Celsius e fonte fria a 10 graus Celsius. Qual é o rendimento da máquina? Primeira coisa, eu preciso transformar essa temperatura em Celsius para Kelvin. Vocês sabem que basta somar com 273, tá? Então, como a gente tem aí 330 mais 273, nós vamos ter um total de 603 Kelvin. E na temperatura 2, nós teremos um total de 273 kelvins, tá? Então, o primeiro rendimento, o que eu vou fazer? 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, eu vou ter aí 283, 1 menos 283 dividido por 603. Então, ó, 273 dividido por 603 menos 1 é 0,53. Multiplicado por 100%, eu terei 53% de rendimento, tá bom? E aqui a gente conclui a parte desse conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Eu achei que eu ia tomar mais tempo, foi rápido. Acho que vocês estão muito calados. Vocês conseguiram compreender, gente? Amanhã a gente vai fazer uns exercícios para praticar isso aqui, tá? Terminar a última aula do dia 10 minutos antes, hein? Não é ruim não, né? Catiele. Presente.
Jonathan Robson. Presente. Maria Eduarda. Presente. Hendrick Eduardo. Presente. Lucas Gabriel. Presente. Luiz Fernando. Presente. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.